Meu marido levou nossos filhos para Dubai no meu aniversário sem mim. Agora eles se arrependem. Durante toda a semana anterior ao meu 4º aniversário, meu marido ficou me provocando. Seu presente vai explodir sua mente. Naquela manhã, acordei em silêncio. A casa estava vazia ao meio-dia. No Instagram, vi todos eles em um resort de luxo em Dubai. A legenda postada pela minha filha: "Papai nos mima porque a mamãe é chata." De qualquer forma, não reagi. 2 horas depois, meu WhatsApp explodiu. Mensagens desesperadas, implorando para que eu respondesse. Nenhuma delas quebrou o silêncio da minha casa vazia. Eu havia ativado o modo "Não perturbe." No momento em que vi a publicação de Emma no Instagram, meu polegar pairava sobre a notificação do WhatsApp mostrando dezenas de mensagens não lidas, todas dele. A mais recente chamou minha atenção. "Por favor, Micaela, atenda o telefone, eu te imploro." Sorri. As súplicas começaram exatamente 37 minutos depois de eu ter enviado a ele as imagens de segurança. 37 minutos. Esse foi o tempo necessário para que o mundo perfeito de Caleb desabasse, para que ele tivesse o acesso revogado ao e-mail corporativo e para que a carreira dele implodisse. Meu presente de 40 anos para mim mesma. Justiça. Mas permitam-me voltar um pouco. Deixem-me contar como tudo começou apenas 7 horas antes. Durante uma semana, Caleb vinha fazendo graça sobre o meu aniversário. "Seu presente vai explodir sua mente." Ele sussurrava, beijando minha bochecha todas as manhãs, antes de sair para o trabalho. Na noite anterior, ele estava especialmente carinhoso. Trouxe meu prato favorito de delivery, abriu uma garrafa de vinho e disse aos nossos filhos para me deixarem dormir até mais tarde no meu grande dia. Fiquei acordada muito tempo depois de ele começar a roncar, pensando nos nossos 17 anos de casamento. Namorados desde a faculdade que construíram uma vida juntos. A ascensão dele nos quadros da Sullivan & Pierce Investment Group. Minha decisão de interromper minha carreira jurídica quando Emma nasceu. A linda casa no subúrbio de Atlanta para a qual havíamos juntado dinheiro. As férias familiares na praia todos os verões. Toquei o colar delicado que ele me deu no nosso último aniversário de casamento, me perguntando se o presente de aniversário seria igualmente atencioso. A casa estava estranhamente silenciosa quando finalmente acordei. Não havia o som de Jake jogando videogame alto demais. Não havia a música de Emma tocando pelas paredes. Não havia cheiro de café de Caleb, nem do café da manhã de aniversário especial que Caleb tinha prometido. Chamei por eles, e minha voz ecoou pelas paredes do nosso quarto principal. O lado dele da cama estava frio. Ele tinha saído havia horas. Vesti o hobby e fui pelo corredor. Emma, Jake. Abri as portas dos quartos deles e encontrei camas perfeitamente arrumadas, algo incomum para meus adolescentes, e guarda-roupas visivelmente vazios. Meu coração acelerou conforme eu descia as escadas correndo, chamando os nomes deles com urgência crescente. A cozinha estava impecável, intocada. Abri a geladeira e encontrei os ingredientes que Caleb havia comprado. Morangos frescos, cream cheese, o pão orgânico especial que eu adorava. Tudo ainda nos pacotes. Meu café da manhã de aniversário nunca chegou a ser feito. Foi então que percebi que faltavam 3 escovas de dente no banheiro da família. As malas tinham sumido do armário do corredor. Os tênis favoritos dos meus filhos não estavam mais no cabideiro de entrada. Deixei-me cair em um banquinho da cozinha, rodeada pelas fotos de família que, de repente, pareciam debochar de mim. Nós 6 na Disney World no ano passado. Os pais de Caleb se juntaram a nós. Emma ganhando um campeonato de debate, Jake com seu projeto da feira de ciências. Retratos familiares em que todos sorriam como se fosse de verdade. Meu telefone tocou lá em cima e corri para atendê-lo, com a esperança de uma explicação. Havia mensagens de aniversário de amigos da faculdade, dos meus pais, de colegas do meu antigo escritório de advocacia, nada do meu marido, nada dos meus filhos. Mandei uma mensagem para Caleb. "Onde vocês estão?" A mensagem constava como entregue. Sem resposta. Tentei escrever para Emma. "Querida, para onde foram todos?" "Mamãe." Pontinhos apareceram. Ela viu. Então sumiram. Nenhuma resposta. Jake me responderia. O doce Jake que ainda me abraçava na frente dos amigos. "Jake, por favor, me diga o que está acontecendo." Lido. Nenhuma resposta. Minhas mãos tremeram ao abrir o Instagram. Emma praticamente vivia na plataforma. Prendi a respiração enquanto o último post dela carregava. Lá estavam Caleb, Emma e Jake, todos radiantes à beira de uma piscina de borda infinita,
com uma vista urbana espetacular. Havia palmeiras, um luxo quase impossível. O Burj Al Arab visível ao fundo. A legenda esmagou o que restava da minha compostura. Férias surpresa com o melhor pai do mundo. Papai nos mima porque a mamãe é chata de qualquer forma. Fiquei olhando para a publicação, lendo e relendo a legenda, tentando entender. Papai nos mima porque a mamãe é chata. De qualquer forma. As palavras da minha filha, o sorriso do meu marido, minha família comemorando do outro lado do mundo sem mim, no meu 40º aniversário. Rolei para ver mais fotos. Eles embarcando em um voo de primeira classe, fazendo check-in em uma suíte de resort com vistas que provavelmente custavam mais do que a nossa hipoteca mensal. Caleb erguendo uma taça de champanhe enquanto as crianças seguravam drinks sem álcool. Tudo postado nas últimas 12 horas. Minhas pernas cederam e escorreguei pela parede até o chão, ainda segurando o telefone. Será que planejaram isso tudo? Será que me excluíram de propósito? Durante a hora seguinte, vaguei pela nossa casa como um fantasma, tocando objetos familiares como se quisesse confirmar que eram reais. A foto de aniversário na lareira, a manta em que nos aninhávamos nas noites de cinema, o troféu de futebol de Jake, os trabalhos de arte de Emma que enquadrei com tanto orgulho. Minha irmã ligou. Depois minha mãe. Deixei que as mensagens de aniversário caíssem na caixa postal. Por volta das 11 horas, servi-me de uma taça de vinho e me sentei à mesa de jantar. Peguei o calendário familiar em que monitorávamos as atividades de todos. Folheando as páginas, notei que Caleb tinha bloqueado toda aquela semana como ocupado. Sem detalhes. Ele nunca havia mencionado nenhuma viagem. Nunca sugeriu que ele e as crianças estariam fora no meu aniversário. Tentei lembrar se eu tinha feito algo para merecer aquilo. Eu tinha sido chata? Estava tão consumida gerenciando a casa e apoiando os sonhos dos outros, a ponto de me tornar invisível. Fazer 40 anos lhe pareceu tão repulsivo que ele precisou fugir? Por volta do meio-dia, fui até o escritório de Caleb em casa, procurando alguma explicação. As gavetas da mesa estavam trancadas, mas eu sabia onde ele escondia a chave, colada embaixo do gavetão, certo de que eu jamais procuraria ali. Dentro da gaveta de baixo, encontrei o que ele não queria que eu visse. Extratos de cartão de crédito que ele havia escondido do nosso aplicativo de finanças conjuntas, cobranças de joias que nunca recebi, contas caras de restaurantes nas noites de quinta-feira, quando ele alegava estar trabalhando até tarde, faturas de hotel na nossa própria cidade e confirmações de voo para 3 passagens a Dubai, compradas há mais de um mês. Entre esses papéis, havia um relatório de despesas com um nome que aparecia várias vezes: Vanessa Jenkins, sua assistente executiva. A jovem de 26 anos, bela e cheia de entusiasmo, que sempre ria demais das piadas dele nas festas da empresa, que sempre parecia precisar de orientação depois do horário normal. Enquanto eu continuava fuçando, minha mão tocou algo duro no fundo da gaveta. Um telefone. Eu nunca tinha visto antes. Não era o iPhone normal dele, mas um celular descartável e barato. Meus dedos tremiam enquanto eu o ligava, sem bloqueio por senha. Ele tinha sido descuidado. Talvez quisesse levá-lo, mas se esqueceu no entusiasmo de me abandonar. As mensagens de texto começaram a carregar, e meu mundo mudou para sempre. Mal posso esperar pela noite de quinta. Mesmo horário, mesmo lugar. Use aquela peça vermelha. Caleb para Vanessa, 2 semanas atrás. Dubai foi incrível. Ele nem desconfia. Contei às crianças que é uma viagem especial só para elas. Caleb para Vanessa, 1 semana atrás. Embarque do voo, 1 semana inteira de liberdade. As crianças acham que é só uma viagem divertida. Emma já está postando sobre isso. Caleb para Vanessa na véspera. Larguei o telefone, surpresa até comigo mesma pela calma que mantive. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Os jantares com clientes das quintas à noite, o súbito interesse em trabalhar até tarde, a intimidade em casa ficando cada vez mais escassa, o jeito como ele começou a criticar minha aparência e meus hobbies. Eu não estava sendo chata, estava sendo apagada para dar lugar a outra pessoa. Ao reunir as evidências espalhadas pela mesa dele, extratos, telefone, relatórios, uma estranha lucidez tomou conta de mim. Pensei nas câmeras de segurança do prédio onde Caleb trabalhava. Um sistema que eu sabia que gravava tudo, pois ajudei a selecionar o fornecedor durante a reforma de 3 anos atrás. Caleb sempre havia sido descuidado,
confiante de que conseguiria se safar falando bem. Jamais suspeitaria que eu iria atrás de provas. Jamais imaginou que eu me defenderia. Peguei meu celular e procurei um contato que não usava havia anos. Marcus Johnson, o chefe de segurança da Sullivan & Pierce. Ele me devia um favor depois que ajudei a filha dele a conseguir um estágio no meu antigo escritório de advocacia. Era hora de descobrir o que realmente estava acontecendo todas as quintas à noite no escritório de canto de Caleb. Meus dedos pairavam sobre as informações de contato de Marcus. Eu realmente iria fazer aquilo? Em 17 anos de casamento, nunca espionei Caleb. Nunca duvidei dos seus paradeiros. Nunca questionei sua fidelidade. A confiança era nossa base. Ou assim eu pensava. Olhei para o telefone descartável ao meu lado. Ele exibia trocas íntimas entre meu marido e a secretária. As provas já eram condenatórias, mas algo dentro de mim precisava ver toda a extensão da traição com meus próprios olhos. 3 anos atrás, a Sullivan & Pierce passou por uma grande atualização de segurança depois de uma tentativa de espionagem corporativa. Como esposa de Caleb e advogada, pediram meu aconselhamento na hora de escolher o fornecedor. Lembrei-me de ter percorrido o escritório com Marcus, discutindo o posicionamento das câmeras, armazenamento de dados, protocolos de acesso. Ele estava especialmente orgulhoso da capacidade de armazenamento de 2 anos do sistema, maior que o padrão do setor, se gabava. Jamais imaginei que um dia isso se tornaria minha tábua de salvação. Procurei no meu gaveteiro de cartões de visita e encontrei o de Marcus, soterrado sob contatos mais recentes. Respirei fundo e apertei o botão de chamada. Antes que eu pudesse mudar de ideia, Marcus Johnson atendeu no 3º toque. Marcus, aqui é Micaela Harrington. Micaela, há quanto tempo? Como você está? Feliz aniversário, se não estou enganado. A menção casual ao meu aniversário apertou o nó no meu estômago. Obrigada por lembrar. Olha, preciso de um favor, e é um pouco incomum. Percebi hesitação no silêncio dele. Estou ouvindo. Estou montando um vídeo surpresa de aniversário de casamento para o Caleb. Menti, tentando manter a voz firme. Queria incluir algumas cenas dele no trabalho, sabe, para mostrar a dedicação que o levou ao sucesso. Você acha que seria possível acessar algumas imagens de segurança do escritório dele? Outro silêncio. Isso não é procedimento padrão, Micaela. Eu sei. Não pediria se não fosse importante. Infundi calor na voz. Lembra quando ajudei Amber a conseguir aquele estágio no Collar Walls? Ela está se saindo muito bem. De fato, admitiu Marcus. Ela foi nomeada associada júnior no mês passado. Sou muito grato a você. Às vezes todo mundo precisa de uma ajuda. Deixei a implicação pairar. Ele suspirou. Para quais datas você precisa das imagens? Às quintas-feiras à noite. Na verdade, durante o último mês. Manti o tom de conversa. Essas noites longas realmente mostram o comprometimento dele. Quintas-feiras à noite. Ele repetiu, o tom mudando levemente. Ele sabia de algo. Acho que posso ajudar. O sistema permite criar links seguros e temporários, que expiram em 24 horas. Isso seria perfeito. Respondi, sentindo um alívio imediato. E Marcus, agradeço muito sua discrição. Quero que seja uma surpresa total. Depois de acertar os detalhes, desliguei e voltei para o calendário familiar. O padrão agora era inconfundível, agora que eu sabia o que buscar. Todas as quintas-feiras durante os últimos 6 meses. Jantar com cliente. Reunião até tarde. Sessão de estratégia. Sempre vago, sempre às quintas. Minha mente voltou ao processo de contratação de Vanessa. 8 meses atrás, Caleb insistiu em conduzir pessoalmente as entrevistas para sua nova assistente executiva. A diretora de RH preferia uma candidata mais velha e experiente. Mas Caleb anulou essa escolha, afirmando que a perspectiva jovem e o entusiasmo de Vanessa eram vantagens. Lembrei de tê-la conhecido na festa de Natal. Alta, loira, rindo demais das piadas de Caleb. Enquanto isso, notei como a rotina das quintas de Caleb havia mudado sutilmente. O perfume caro que ele normalmente usava para reuniões especiais, as camisas de grife que agora precisavam estar impecavelmente passadas, as chegadas tarde em casa, sempre com um leve cheiro de álcool e desculpas sobre networking. E os comentários dele sobre mim também mudaram. Pequenas críticas às minhas roupas confortáveis, sugestões de que eu deveria pintar os cabelos brancos, questionamentos sobre quando eu iria recuperar a forma, cada comentário dito com um sorriso, mas soando como punhaladas sutis. Enquanto isso,
Vanessa recebia joias que eu nunca vi e jantares que eu nunca provei. Meu notebook apitou com a notificação de um novo e-mail de Marcos, um link seguro e uma senha temporária. Mais rápido do que o esperado. Servi-me de mais uma taça de vinho e fechei as cortinas do meu escritório em casa, criando um casulo de privacidade antes de clicar no link. A interface do sistema de segurança era intuitiva, com um calendário e um mapa do andar que me permitiam selecionar datas, horários e câmeras específicas. Escolhi a quinta-feira anterior, 19 horas, e a câmera que ficava do lado de fora do escritório de Caleb. As imagens apareceram imediatamente. Vi a maior parte dos funcionários saindo no fim do expediente. Às 19h43, o registro de horário mostrou Vanessa voltando da copa com 2 taças de vinho, entrando no escritório de Caleb sem bater. Mudei para a câmera interna. Meu marido a recebeu com uma familiaridade que revirou meu estômago. A conversa começou de forma relativamente profissional. Relatórios de orçamento, reuniões com clientes, mas a linguagem corporal contava uma história diferente. Sentaram-se perto demais no sofá do escritório, ombros se tocando, as mãos se encostando ao passar documentos. Às 20h16, ele a beijou. Não foi um primeiro beijo tímido, mas um abraço apaixonado e experiente, que indicava intimidade antiga. Senti-me estranhamente distante enquanto os observava no sofá do escritório. O mesmo homem que alegava dores de cabeça e exaustão quando eu iniciava a intimidade em casa. O encontro foi apressado e habituado, sugerindo uma rotina bem estabelecida. Depois, enquanto ajeitavam as roupas, a conversa se voltou a Dubai. Ela nem desconfia? Perguntou Vanessa, ajeitando-se diante de um espelhinho. Caleb riu. De jeito nenhum. Ela pensa que estou planejando uma surpresa especial de aniversário aqui mesmo. Bem, você vai surpreendê-la. Sorriu Vanessa friamente. Mas não do jeito que ela espera. As crianças estão animadas. Emma está totalmente de acordo. Ela acha que a mãe é chata mesmo. Coisas típicas de adolescente, mas úteis para o nosso plano. Tem certeza de que ela não vai causar problemas enquanto você estiver fora? Nada de investigação surpresa? O riso zombeteiro do meu marido me atravessou como uma lança. Micaela, por favor. Ela está ocupada demais com o clube do livro e as compras de supermercado para notar qualquer coisa. Ela deixou de ser interessante anos atrás. Observei em silêncio, abalada, enquanto Vanessa abria uma caixinha de joias. A compra que eu tinha visto no extrato do cartão, revelando uma pulseira de diamantes que combinava com o colar que Caleb me dera no nosso aniversário. É linda, ela disse, experimentando. Apenas o melhor para você, ele prometeu, beijando-a novamente. E quando eu voltar de Dubai, conversaremos sobre sua promoção. Me obriguei a assistir a mais 3 quintas-feiras, documentando horários, datas e conversas. Cada gravação revelava novas traições, discussões sobre como eu era sem graça, planos financiados pelo nosso dinheiro familiar, piadas às minhas custas. Quando terminei de ver tudo, meu celular já tinha recebido 12 notificações novas. Caleb havia enviado fotos do café da manhã em Dubai, da suíte de hotel, das crianças aproveitando a piscina. Emma finalmente havia me mandado uma mensagem resumida. Feliz aniversário, mamãe. 6 horas depois do meu suposto grande dia. Ignorei tudo. Em vez disso, criei uma nova pasta no notebook, rotulada Provas. Baixei trechos selecionados das filmagens de segurança, documentei cuidadosamente os extratos dos cartões, fotografei as mensagens do celular descartável e compilei uma linha do tempo das traições de Caleb. Passei horas nisso. Minha formação jurídica veio à tona enquanto eu montava um caso à prova de balas contra meu marido. A dor se transformou em algo frio, focado. Lembrei-me de Caleb mencionar certa vez a cláusula de moralidade rigorosa da Sullivan & Pierce para executivos, concebida para proteger a reputação da empresa junto aos clientes ricos e conservadores. Uma cláusula que proibia especificamente relacionamentos amorosos com subordinados. Uma cláusula que exigia demissão imediata se violada. Eu sabia exatamente aonde mirar. Não no coração dele. Claramente ele não tinha um, mas no que realmente importava para ele. Posição, poder, reputação. Quando a noite caiu sobre o meu 40º aniversário, abandonada pela minha família, mas armada com provas irrefutáveis, eu havia formulado minha resposta. Eu não choraria, não imploraria, não faria cena. Eu apenas mostraria a Richard Barnes, o sócio-gerente da Sullivan & Pierce, que tipo de homem ele havia promovido, e esperaria meu telefone tocar,
Dormi surpreendentemente bem naquela noite. O vazio da casa, antes devastador, agora parecia um santuário onde eu podia executar meu plano sem interrupções. Acordei antes do despertador, às 5h30 da manhã. O sol da manhã entrava pelas persianas do meu escritório enquanto eu revisava o manual do funcionário da Sullivan & Pierce, o mesmo que Caleb deixou jogado na gaveta da mesa anos atrás. Página 42, seção 8.3. Cláusula de conduta executiva e moralidade. Eu havia sublinhado as passagens. Os executivos não devem se envolver em relacionamentos românticos ou sexuais com subordinados diretos. A violação constitui motivo para demissão imediata. O uso indevido dos recursos da empresa para assuntos pessoais representa falta grave. Eu tinha trabalhado tempo suficiente com direito corporativo para reconhecer uma redação de política à prova de falhas. Richard Barnes construíra a reputação da Sullivan & Pierce sobre integridade e valores conservadores. A empresa administrava bilhões para clientes que exigiam comportamento impecável de quem cuidava de seu patrimônio. Liguei o notebook, abri meu e-mail e redigi uma mensagem com a precisão que eu costumava empregar em minhas petições jurídicas, sem tom emocional, sem acusações sobre traição pessoal, apenas fatos, provas e referências diretas à política interna. Destinatário: Richard Barnes Sullivan Pierce.com, CC. Conselho de Administração. Assunto: urgente. Violação de ética, conduta imprópria por parte de executivo, Sr. Barnes e membros do Conselho. É com profundo pesar que trago à atenção de vocês graves violações da política da empresa cometidas pelo sócio Caleb Harrington. As evidências em anexo demonstram um relacionamento contínuo e inapropriado com a assistente executiva Vanessa Jenkins. Uso indevido das instalações da empresa para atividades pessoais durante o expediente e gastos pessoais lançados como despesas da companhia. Todos esses atos contrariam diretamente a seção 8.3 da Política de Conduta Executiva. Anexei imagens de segurança com marcações de data e hora, relatórios de despesas e documentação sobre o uso indevido dos recursos da empresa. Como alguém que sempre respeitou o compromisso da Sullivan & Pierce com a conduta ética, me sinto na obrigação de trazer esses fatos à sua apreciação. Respeitosamente, Micaela Harrington. Anexei as gravações mais contundentes, editadas cuidadosamente para mostrar apenas a conduta inadequada no local de trabalho e as conversas explícitas sobre o mau uso de recursos da empresa. Acrescentei relatórios de despesas que ele havia deixado na mesa, destacando as cobranças referentes a joias, jantares e diárias de hotel, lançadas como entretenimento para clientes. Meu dedo pairou sobre o botão enviar, mas esperei. O momento exato era crucial. A reunião executiva semanal acontecia todas as terças-feiras às 9h15. Um encontro no qual todos os sócios e membros do conselho discutiam assuntos delicados, sem a presença de funcionários. Caleb reclamava dessas reuniões há anos, chamando-as de antiquadas porque Richard fazia todos silenciarem os telefones para focarem na pauta. Instalei uma extensão de rastreamento de e-mail que me notificaria quando a mensagem fosse aberta. Depois, preparei uma xícara de café e fiquei de olho no relógio. Exatamente às 9h15, quando a reunião começou, cliquei em enviar. A notificação apareceu. E-mail entregue com sucesso. Às 9h23, recebi o primeiro aviso de leitura, seguido de outros. Às 9h27, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. O que você fez? Acabaram de chamar a segurança para o andar executivo. Não respondi. Em vez disso, vi meu software de rastreamento registrar várias aberturas, encaminhamentos e downloads dos anexos. Às 9h52, exatamente 37 minutos depois de eu enviar o e-mail, chegou uma notificação automática na minha caixa de entrada. Departamento de TI da Sullivan & Pierce. Acesso do usuário Caleb Harrington e sullivanpierce.com revogado, com efeito imediato. Nível de autorização executiva. Meu telefone vibrou com uma notificação do aplicativo do nosso sistema de segurança residencial. Eu o instalara anos atrás para monitorar a casa quando viajávamos. Ele também se sincronizava com o crachá de Caleb na empresa, recurso que eu havia esquecido. A notificação dizia: acesso ao andar executivo. Anulação de segurança. Ele estava sendo escoltado para fora. Às 10h06, chegou um e-mail breve do próprio Richard Barnes. Senhora Harrington, obrigado por nos informar sobre essas violações. A Sullivan & Pierce leva muito a sério qualquer falha de conduta ética. Medidas apropriadas foram tomadas,
com efeito imediato. Se precisar de mais ajuda, entre em contato diretamente com meu escritório. Richard Barnes, sócio-gerente, Sullivan and Pierce Investment Group. Atualizei o site da empresa. Na seção Nossa Equipe. O perfil de Caleb, antes destacado como um sócio promissor, havia sumido, deixando um espaço vazio na grade de liderança. Às 10h29, meu telefone começou a tocar com a foto de Caleb. Na primeira vez, recusei. Ele ligou de novo e de novo. As mensagens de texto se multiplicaram. O que você fez? Revogaram meu acesso. A segurança acabou de me tirar. Atende o telefone agora, Micaela. Isso não é brincadeira. Você quer nos arruinar? A cada mensagem desesperada, senti uma estranha calma tomando conta de mim. Silenciei as chamadas, mas mantive o aparelho diante de mim para ver o pânico dele em tempo real. Ao meio-dia, ele já havia ligado 63 vezes. Às 12h17, apareceu uma notificação de Emma. Mãe, o que está acontecendo? Papai está surtando e disse que temos que ir embora. Tá tudo bem? Logo depois, uma de Jake. Mãe, você tá bem? Papai não conta nada, mas tá muito irritado. Ele tá fazendo a gente arrumar as malas. Não respondi. Ainda não. As ligações continuaram. 77, 92, 108. Às 14 horas, ele tinha ligado 127 vezes. As mensagens de WhatsApp estavam cada vez mais angustiadas. Por favor, Micaela, atenda. Eu te imploro. Seja lá o que você acha que aconteceu, podemos resolver. Pense nas crianças. Pense na nossa família. Bloquearam tudo. Contas corporativas, e-mail, acesso ao prédio. Richard nem fala mais comigo. O que você disse a eles? A última mensagem me fez sorrir. Ele ainda não tinha ideia do que eu tinha feito. Não conseguia imaginar que eu obtive acesso a tudo. As gravações de segurança, os relatórios de despesas, as mensagens com Vanessa. Enquanto as mensagens dele se acumulavam, andei pela casa recolhendo as coisas pessoais de Caleb. Seus queridos troféus do futebol universitário, fotos de família, os relógios caros que ele colecionava. Embalei tudo em caixas de papelão etiquetadas simplesmente como coisas do Caleb. Liguei para minha amiga Stephanie, que continuou na advocacia depois que me afastei. Preciso de uma consulta de emergência, eu disse. Dissolução de casamento por infidelidade, má conduta financeira e abandono. Micaela, o que houve? Ela soava preocupada. Eu explico tudo pessoalmente. Em quanto tempo você pode protocolar um pedido para congelar os bens em conjunto? Se há emergência, até o fim do dia. Você está segura? A pergunta me pegou de surpresa. Estou perfeitamente segura. E pela primeira vez em anos, vejo tudo com clareza. Depois de agendar nosso encontro para a manhã seguinte, chamei um chaveiro que chegou em 1 hora. Mandei trocar todas as fechaduras externas e reprogramar nosso sistema de segurança inteligente com novos códigos. Entrei em contato com o banco e congelei temporariamente nossas contas conjuntas, alegando possível atividade fraudulenta. Cada ação desmantelava metodicamente o controle que Caleb exercia sobre nossa vida em comum. No fim da tarde, Emma ligou. Em vez de mandar mensagem, vi o nome da minha filha piscando na tela, mas não atendi. Eles haviam tomado o partido dele naquela manhã. Podiam esperar mais um pouco na incerteza. Quando o crepúsculo cobriu minha casa vazia, um dia depois do meu aniversário, acompanhei a viagem frenética de volta deles. As atualizações do Stories de Emma formavam um rastro digital do recuo apressado. Uma selfie confusa no resort com a legenda Férias Interrompidas, seguida de uma foto das malas fechadas, com mudança repentina de planos. Jake, que raramente postava, publicou uma selfie rara no aeroporto. Ele tinha uma expressão sombria, o olhar refletindo a confusão que me apertou o coração. Voltando mais cedo para casa. Não tenho certeza do que está acontecendo, dizia a legenda. Através do aplicativo familiar de compartilhamento de localização, aquele que Caleb insistira em manter para a segurança, mas esqueceu de desativar, vi os avatares digitais dele se moverem do resort para o aeroporto de Dubai. As chamadas frenéticas de Caleb diminuíram, substituídas por mensagens sobre disponibilidade de voos e conexões problemáticas. Não tem voo direto. Preciso fazer conexão em Londres. Vai atrasar. As crianças estão fazendo perguntas que não consigo responder. Atende esse maldito telefone, Micaela. Acompanhei o progresso deles pelo mapa, estimando o horário de chegada. 22 horas de viagem, com escalas e atrasos. Quase um dia inteiro para Caleb afundar ainda mais no pânico,
preso em cabines de avião com nossos filhos cada vez mais desconfiados. Enquanto isso, passei o dia com Stephanie, terminando todos os preparativos para a volta dele. Você o pegou de jeito, ela disse examinando as provas. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade que ele claramente violou, além de mistura de recursos para despesas pessoais. Vamos protocolar logo de manhã. Perfeito, respondi, imperturbável. Tem certeza de que está bem? Ela perguntou. Nunca estive tão bem. Agora, ao cair da noite, um dia depois do meu aniversário, me instalei na varanda da frente, uma pasta com provas selecionadas no colo. A luz do alpendre projetava sombras sobre o jardim impecável do qual Caleb tanto se orgulhava. Nosso bairro estava silencioso. A maioria das famílias já recolhida, sem suspeitar da cena que estava para acontecer. Às 21h47, faróis iluminaram a entrada da garagem. O carro de Ape parou e 3 figuras exaustas saíram dele. Caleb me avistou primeiro, a expressão mudando rapidamente entre alívio, raiva e medo. Emma e Jake ficaram para trás, confusão evidente na postura deles. O que você fez? Sibilou Caleb, subindo os degraus. Você tem ideia? Eu sei exatamente o que eu fiz, interrompi, com uma calma firme. A pergunta é se você sabe. Emma se aproximou, com aquela defensividade adolescente à flor da pele. Mãe, por que você não atendeu? Papai disse que tinha uma emergência. Teve uma emergência. Retruquei. Mas não do tipo que seu pai descreveu. Jake ficou quieto, os olhos indo de mim para Caleb, sentindo a tensão no ar. Crianças, levem as malas para dentro, ordenou Caleb, sem tirar os olhos de mim. As fechaduras foram trocadas, informei. E eles devem ficar aqui para ouvir também. Eles merecem saber por que as férias em Dubai foram interrompidas. Abri a pasta e entreguei a Caleb a primeira captura de tela impressa. Ele e Vanessa no sofá do escritório, em uma posição que não deixava dúvidas. Ele tentou esconder imediatamente, mas não antes de Emma ver por cima do ombro dele. Pai! A voz dela falhou de incerteza. Não é o que parece, balbuciou ele, usando a desculpa mais clichê do mundo. É exatamente o que parece, corrigi, minha voz firme ao mostrar outra imagem. Seu pai está tendo um caso com a secretária dele há meses, o mesmo período em que ele vem dizendo que eu sou chata e sem graça. O rosto de Caleb se contorceu. Não faça isso na frente deles. Por que não? Você fez. Virei-me para os nossos filhos. Enquanto eu estava sozinha em casa no meu aniversário, achando que todo mundo estava planejando uma surpresa, vocês eram apenas parte do álibi do seu pai. Ele usou vocês dois como escudo para o caso dele. A rebeldia de Emma desmoronou. Não é verdade. Ele disse que você estava muito ocupada e estressada para viajar. Será que eu parecia estressada nas várias mensagens de feliz aniversário que enviei ontem e que não foram respondidas? Perguntei suavemente. Ou eu parecia alguém que acordou em uma casa vazia no dia em que a família deveria estar celebrando comigo? Jake deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu falei que a gente devia ligar para a mamãe antes de ir, disse ele a Caleb. Não queria ir sem contar a ela. Você precisava controlar a narrativa, continuei, dirigindo-me a Caleb, enquanto entregava às crianças cópias impressas das próprias postagens deles nas redes. Então manipulou nossos filhos para acharem que eu era chata e desinteressada. Emma encarou a própria legenda. Papai nos mima porque a mamãe é chata de qualquer forma. Seu rosto empalideceu. Foi você quem sugeriu essa frase? Perguntei gentilmente. Os olhos dela, tão parecidos com os meus, se encheram de lágrimas. Papai disse que seria divertido, que você ia rir quando o visse depois. Caleb foi para a porta. Isso é ridículo. Estamos todos cansados. Deixe-nos entrar, podemos conversar como adultos. Como o adulto que abandonou a esposa no aniversário dela. Ou como o adulto que gastou nosso dinheiro familiar comprando joias para a amante. Emma arfou. E Jake emitiu um ruído triste. É o que vai acontecer, falei, mantendo a postura que eu havia ensaiado o dia inteiro. Jake e Emma podem entrar. Os quartos de vocês estão exatamente como deixaram. Você, Caleb, vai ter que achar outro lugar para ficar. Suas coisas estão em caixas na garagem. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. A casa que está em meu nome. Aquela que herdei da minha avó e reformei com meu fundo fiduciário. Aquela casa? Sorri, sem calor. Acho que posso sim. Jake se moveu primeiro, passando por mim rumo à porta que abri com minha nova chave.
Emma hesitou, dividida entre os dois pais que sempre viu como uma frente unida. Tá tudo bem. Falei suavemente. Isso não é culpa sua. Nada disso. Filha, suplicou Caleb. O rosto dele se distorceu em algo feio. Sua mãe claramente perdeu a cabeça. Ela quer destruir nossa família porque está com ciúme e é vingativa. A acusação pairou no ar antes que eu respondesse. Emma, olhe o telefone do seu pai. Procure mensagens para Vanessa. Não toque no meu telefone, rosnou Caleb. Mas Emma já tinha visto o suficiente na reação dele. Passou por mim para dentro de casa, os ombros tremendo em soluços silenciosos, deixando-o sozinho. A fachada de Caleb finalmente caiu. Você destruiu tudo, sussurrou ele. Sussurrou. Minha carreira, minha reputação. Você mesmo fez isso, corrigi. Todas as quintas à noite por 6 meses. Cada mentira que contou aos nossos filhos, cada vez que cobrou outra diária de hotel no nosso cartão. Nos dias seguintes, tudo se desenrolou em uma mistura estranha de caos e clareza. A queda profissional de Caleb foi rápida e total. Richard Barnes me ligou pessoalmente para dizer que vários clientes importantes pediram para mudar de sócio assim que souberam da demissão de Caleb. O mercado de investimentos é pequeno, explicou Richard. As notícias correm rápido. Vanessa aceitou um acordo silencioso, desaparecendo da vida de Caleb tão rapidamente quanto surgiu. Sem o suposto poder ou conta de despesas, ela encontrou pastos mais verdes. Os colegas de Caleb, homens que jantaram na nossa casa, cujos filhos jogavam com os nossos, o evitaram publicamente. Ninguém atendia às ligações de negócios. As associações de clubes foram discretamente revogadas. A rede profissional, que ele havia demorado décadas para construir, desabou sob o peso do escândalo e do mau julgamento. Enquanto isso, Emma e Jake processavam sua própria sensação de traição. A defesa inicial de Emma pelo pai se desfez quando ela percebeu que tinha sido manipulada contra ele. Ele vivia dizendo que você provavelmente estaria feliz por descansar. Confessou que você não curtia muito viagens em família. A reação de Jake foi mais simples, sem a complexidade da rebeldia adolescente. Eu não queria viajar sem você, repetia, agarrando-se a mim como quando era bem menor. Parecia errado o tempo todo. Mesmo com minha própria dor, encontrei forças para confortá-los, garantindo que o divórcio não era culpa deles e que não precisavam escolher lados, que meu amor por eles continuava inabalável. Estabeleci novas tradições familiares para substituir as que foram manchadas pela traição de Caleb. As noites de cinema de sexta, antes definidas por ele, tornaram-se escolhas democráticas, onde cada um vota. Os almoços de domingo, que antes eram corridos antes do golfe de Caleb, se transformaram em reuniões calmas e cheias de conversa. A terapia familiar nos deu um espaço neutro para Emma e Jake expressarem emoções complicadas. Estou bravo com o papai, mas ainda o amo, Jake confessou numa sessão. Isso me torna desleal à mamãe? O amor não é um recurso limitado, explicou nossa conselheira. Amar seu pai não diminui o amor por sua mãe. Para Emma, a cura foi mais complexa, pois sua identidade adolescente estava intrinsecamente ligada à imagem da família. Você está diferente agora, observou uma noite enquanto cozinhávamos. Você ri mais. Estou me lembrando de quem eu era, respondi, e descobrindo quem posso ser. Desculpa pela legenda no Instagram, sussurrou ela, a voz embargada. Nunca teria postado aquilo se eu soubesse. Eu a abracei. Eu sei, querida. Todos nós fomos manipulados de um jeito ou de outro. Essa nova vulnerabilidade entre nós, minha disposição de compartilhar aspectos adequados da minha própria reconstrução, fortaleceu nosso vínculo de maneira que eu não esperava. Meus filhos começaram a me enxergar como uma pessoa completa, e essa mudança de perspectiva criou espaço para uma conexão mais autêntica. 3 meses depois de dar entrada no divórcio, Richard Barnes me ligou com uma proposta inesperada. A Sullivan & Pierce está criando uma nova divisão de compliance ético, ele explicou. Dada sua formação jurídica e perspectiva única sobre má conduta de executivos, gostaríamos de conversar sobre uma vaga. A ironia não me escapou. A mesma empresa, cenário da minha traição mais profunda, agora me oferecia uma espécie de redenção profissional. Não quero ser um exemplo que vocês vão usar, respondi com franqueza. É exatamente por isso que você é perfeita para o cargo, retrucou Richard. Você entende o custo humano das violações éticas e, para ser franco, vários dos nossos executivos pediram especificamente sua presença.
Depois de refletir bastante e conversar com minha terapeuta, aceitei fazer a entrevista. Entrar na sede da Sullivan Pierce foi surreal, mas também me deu uma sensação de poder. Eu não era mais a esposa de Caleb Harrington, mas sim Micaela Harrington, advogada, uma profissional por mérito próprio. O cargo que me ofereceram parecia feito sob medida. Horário flexível adequado às minhas responsabilidades familiares. Trabalho desafiador que aproveitava minha experiência jurídica e a oportunidade de criar políticas para evitar que outros passassem pelo que passei. Depois de completar algumas certificações em compliance, retomei a vida profissional com uma confiança que não sentia havia décadas. 6 meses depois do meu 14 anos do aniversário arruinado, vi Caleb para a audiência final do divórcio. O homem que entrou na sala de conferência mal lembrava aquele que eu conheci. Suas roupas de grife estavam largas, fios grisalhos apareciam nas têmporas, e a autoconfiança sedutora que um dia o definiu havia sumido. Você está com boa aparência, ele comentou surpreso. Estou bem, respondi simplesmente. Enquanto nossos advogados finalizavam o acordo, Caleb tentou uma última manipulação. Pensei muito, começou, baixando a voz para não ser ouvido. Construímos uma vida juntos, Micaela. 17 anos. Nossos filhos precisam de estabilidade. Talvez possamos tentar aconselhamento, um recomeço. Interrompi, de forma calma, mas firme. Não tem volta, Caleb. É isso mesmo que você quer? E ele perguntou, com um leve tom ameaçador. Destruir nossa família por um erro? Olhei nos olhos dele. Foi você quem destruiu. Eu só estou seguindo em frente. Antes de sair, coloquei uma pequena caixa de veludo sobre a mesa entre nós. Dentro, estava o colar de aniversário que ele me deu. O gêmeo da pulseira de Vanessa. Isto não me pertence, falei baixinho. Nunca pertenceu. Saí sem olhar para trás, com o salto da minha advogada ecoando ao lado do meu, enquanto deixávamos o prédio. Lá fora, o sol de primavera aquecia meu rosto. Pela primeira vez desde o meu 41º aniversário, senti algo próximo de uma paz genuína. Meu 41º aniversário chegou em uma manhã de abril perfeita, sem promessas mirabolantes, sem pistas sobre um presente de tirar o fôlego. Em vez disso, Jake bateu na porta do meu quarto em um horário decente, carregando orgulhosamente torradas um pouco queimadas e café fresco. Emma tá decorando lá embaixo, sussurrou conspiratório. Ela me fez jurar que não ia te contar. Lá embaixo, minha filha tinha transformado nossa sala de jantar com flores de papel feitas à mão. Uma faixa que certamente tirou o sono dela, anunciando Renascimento da Mamãe, em letras coloridas. Meus pais chegaram trazendo meus pratos favoritos de infância. Amigos vieram com presentes cheios de significado, celebrando minhas paixões redescobertas. Materiais de arte, livros, equipamentos de trilha para minhas caminhadas de fim de semana, com um grupo de mulheres aventureiras. Minha irmã trouxe álbuns de fotos de antes de eu conhecer Caleb, lembranças visuais da jovem vibrante e ambiciosa que eu tinha sido, e que agora voltava a ser. Quando Emma apareceu com o bolo que ela mesma fizera, chocolate com cobertura de creme de manteiga, meu favorito, em vez do bolo de cenoura preferido de Caleb, que comíamos anos a fio, senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu queria fazer um brinde, anunciei, erguendo minha taça. As lições aprendidas da forma mais difícil. A resiliência que encontramos nas partes quebradas. E a todos vocês, que me ajudaram a lembrar que o presente mais valioso da vida é a autenticidade. Mais tarde, quando todos foram embora e meus filhos ainda limpavam a louça, saí para a varanda de trás da casa que agora era realmente minha. O jardim que plantei nas semanas após o divórcio começava a florescer, novos brotos surgindo na terra remexida. Como eu, pensei, olhando o pôr do sol colorir o céu de tons vibrantes. Aquilo não era a vida que eu planejei. O caminho até ali foi mais doloroso do que eu jamais poderia imaginar. Mas de pé no meu jardim, cercada por pessoas que me valorizavam exatamente como eu era, percebi que Caleb havia, de certa forma, cumprido sua promessa. O presente de 40 anos realmente me deixou sem fôlego, mas não da maneira que ninguém esperava. Ele destruiu as ilusões confortáveis em que eu vivia e me obrigou a reconstruir algo autêntico a partir dos escombros. E esse doloroso presente da verdade finalmente me libertou.